Olá, boa noite. Vaticano expressa preocupação com a possibilidade de conflito generalizado no Oriente Médio. Amor é o tema central da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Membros da comunidade Jesus Menino participam de Marcha pela Vida nos Estados Unidos. Valor do aluguel fecha 2023 com alta de 16% em várias capitais do Brasil. Em Minas Gerais, o trabalho de conscientização de usuários do transporte público para a saúde mental. E o chamado à espiritualidade reúne milhares de fiéis para a missa do Clube da Evangelização. O Canção Nova Notícias está começando. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, mostrou-se preocupado com a escalada da guerra no Oriente Médio e teme a ampliação do conflito. Ao falar sobre o Fórum Econômico que acontece em Davos, na Suíça, o cardeal relançou o apelo do Papa por uma economia inclusiva e social. Em visita ao Senado italiano, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, falou dos recentes ataques no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthi, a escalada de violência em Gaza e o ataque do Irã ao Kurdistão iraquiano, e deixou clara a preocupação do Vaticano com os conflitos. O Papa vuole manifestare uma particolare attenzione. Para o secretário, há o temor de que, se não forem tomadas medidas contrárias, haverá uma ampliação dos confrontos, e isso precisa ser evitado para que não haja uma guerra generalizada. Quanto às particularidades do conflito entre Israel e o Hamas, a Santa Sé vê como solução 2 povos, 2 estados, disse o cardeal, recordando que esta possibilidade é rejeitada pelo Hamas. O destino da Ucrânia e o envolvimento da Santa Sé na busca de paz foi outro tema abordado pelo secretário, afirmando que a questão humanitária concentra os esforços da Santa Sé, que participará da Conferência de Paz solicitada por Zelensky em Davos. And why all attempts to restore peace have failed. Com o olhar voltado para o Fórum Econômico, o cardeal relançou o pedido do Papa Francisco aos participantes do encontro, ou seja, o compromisso com uma economia inclusiva e social, que, embora se ajuste aos critérios econômicos, não exclua ninguém e seja a favor do desenvolvimento e das pessoas mais vulneráveis, a serviço da humanidade. Pois é, as guerras aterrorizam e matam, mas não desfiguram o amor, que é o tema central da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos este ano. Liana Nunes está em Brasília e traz os detalhes para nós. Boa noite, Liana. É isso, boa noite, Reinaldo, e a todos. Olha, a Semana de Oração começa hoje, viu? O tema e subsídios para reflexão foram escolhidos e preparados por uma equipe ecumênica da África Ocidental. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é promovida todos os anos em 2 períodos, no Hemisfério Norte, de 18 a 25 de janeiro, e no Hemisfério Sul, a Semana de Oração é celebrada no período de Pentecostes, simbolizando o nascimento e a unidade da Igreja. É uma das principais iniciativas do movimento ecumênico, um tempo de união entre os cristãos. A Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos nos fortalece na caminhada ecumênica. Em cada país, em cada diocese, em cada paróquia, nos faz voltar ao essencial da nossa vida de cristãos. Rezar juntos pela unidade. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É o tema escolhido para este ano na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O material preparado na África Ocidental por uma equipe ecumênica de Burkina Faso destaca que a fé cristã tem no amor o seu DNA. Está inserido dentro da parábola do bom samaritano, tem relação com o contexto de extremismo religioso vivido por aquele país. Então, no ano de 2016, uma região de Burkina Faso sofreu muito com ataques jihadistas de uma linha bastante extremista da tradição muçulmana.
A necessidade de colocar o amor no centro da busca pela paz mundial é outra reflexão provocada pelo tema. As tradições de fé, quando se reúnem naquilo que é a essência para cada uma delas, que é o amor, elas conseguem também se vincular, se juntar, se encontrar, se fortalecer para o enfrentamento dessas situações de extremismo e violência religiosa. É podermos também experimentar aquilo que o Papa Francisco diz no capítulo 8 da Fratelli Tutti. Temos um único Deus, um Deus que é Pai, somos todos seus filhos e filhas, portanto, irmãos e irmãs. E olha, o fundador da comunidade católica Jesus Menino, que tem como carisma o cuidado e a adoção de pessoas com deficiência, será um dos palestrantes na abertura da Marcha pela Vida, que acontecerá amanhã em Washington, nos Estados Unidos. Confira na reportagem de Camila Castro e Sani Alves. Antônio Carlos Tavares de Melo, conhecido como Tônio, e alguns acolhidos da comunidade Jesus Menino chegaram em Washington no início da semana para o evento. O convite foi feito pela coordenação da Marcha pela Vida. Tônio vai partilhar na abertura da marcha o seu testemunho pró-vida. A Marcha pela Vida é o maior evento pró-vida do mundo e o dos Estados Unidos é o maior deles. O evento reúne milhares de pessoas para defender a vida dos não nascidos. E a presença da comunidade brasileira Jesus Menino na marcha é uma forma de mostrar a valorização das pessoas com deficiência e a importância da adoção. Pela primeira vez, o Brasil, a América Latina, está presente na abertura da marcha. Nessa maratona pela vida, a gente está aqui representando, dando o nosso melhor, para dizer que toda a vida é um dom. Em 1990, Tônio fundou a comunidade católica Jesus Menino, que tem como carisma viver em pequenos lares com crianças especiais abandonadas, dando a elas uma família. Ao longo desse tempo, mais de 40 crianças com deficiência foram adotadas pelo fundador. Muitas delas foram salvas do aborto. A sede da comunidade fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de uma casa de missão em Brasília e grupos de apoio em 17 países. O intenso fluxo de turistas que viajam ao litoral neste verão elevou o número de ocorrências de afogamento ou desaparecimento de crianças nas praias brasileiras. Informações com Emerson Tersigni. Para a gente falar mais a respeito deste assunto, eu converso agora com o subtenente Victor, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Subtenente, obrigado por aceitar o nosso convite, pela atenção com a Canção Nova. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho de qual que é a postura que os pais devem ter quando notam que uma criança sumiu nesse ambiente de praia, aqui no litoral, por exemplo. A atenção tem que ser total, né? 100%, é questão de segundos, a criança ela se desvia da atenção dos pais e ela acaba direcionando para algum lugar e se perdendo. Então, o que a gente orienta? Atenção total, né? A gente dá aquela distância de um braço da criança, né? Mantém a atenção constantemente. E o que a gente recomenda é isso, sempre roupas chamativas, né? Porque a criança consiga ser visualizada por outras pessoas, para você ter os dados da criança, que às vezes os pais ficam tão nervosos, perguntar, a criança estava com qual roupa, nem lembra, né? E com relação aos afogamentos, quais são os cuidados que devem ser tomados? Sim, essa época do ano tem um aumento muito grande, né, da questão de afogamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, em torno de 5.700 mortes por afogamento no Brasil por ano. A cada 1h30 tem uma pessoa que morre afogado. A cada dessas são 4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil. É um número bastante grande, então é um cuidado que tem que se ter o tempo inteiro. Não só na praia, como no rio, piscinas, né? A gente orienta em termos de piscina, você tem um guarda-corpo, ter sempre pessoas, né, cuidando. Todo cuidado é pouco em respeito de afogamentos. Volto com vocês aí no estúdio de Ubatuba, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. Vem frente fria por aí, por isso vamos saber com a Mauricéia Silva da previsão do tempo para esta sexta-feira. Boa noite, Mauri. Olá, Reinaldo. Olá, você que nos assiste, muito boa noite. Vamos começar falando da chuva. Uma frente fria se desloca em direção ao Rio de Janeiro e gera alerta de temporais para o sudeste e sul do país.
Nessas imagens feitas por moradores da zona leste de São Paulo, é possível ver uma rua completamente alagada. A previsão é de rajadas de vento acompanhadas de chuva forte, que podem chegar aos 6 milímetros no Rio Grande do Sul, 35 milímetros em São Paulo, 20 milímetros no norte do Mato Grosso. O grande volume de chuva também atinge o norte, com mais de 15 milímetros no Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. E por estarmos no verão, as altas temperaturas vão prevalecer. Os termômetros marcam máxima de 35 graus no Rio de Janeiro, 37 graus em Vitória do Espírito Santo. E atenção, Santa Catarina, o tempo será instável e com possibilidade de ventos que podem chegar aos 90 quilômetros por hora. No centro-oeste, há risco de temporais no Mato Grosso e forte calor no Mato Grosso do Sul, como você vê aqui nessa região amarela do mapa. No Nordeste, tempo firme continua no sul da Bahia e no interior do Ceará e Rio Grande do Norte. Nas demais regiões, haverá pancadas de chuva no período da tarde. As máximas são 32 graus em Natal e 35 graus em Teresina. E a gente vai encerrar com a região norte, onde a ação da zona de convergência intertropical pode gerar chuva na maioria dos estados, como você vê aqui no mapa. Obrigada, Reinaldo. Boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã, Mauri. Olha, o preço do aluguel residencial disparou no ano passado. Assunto para Sidney Fernandes, da capital paulista. O valor das locações ficou bem acima da inflação, hein, Sidney? Boa noite para você. Pois é, a alta do aluguel foi de 16%, enquanto que a inflação oficial foi de 4,6%. Boa noite, Reinaldo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias de várias partes do Brasil e também do mundo. A explosão no preço médio do aluguel foi monitorada em 25 cidades brasileiras, de acordo com o índice da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Por causa do trabalho de seu marido, a família de Aline muda de cidade com frequência. Enquanto busca uma casa para alugar em São Paulo, percebe que está mais difícil achar um imóvel que atenda às necessidades e caiba no bolso. Ou eu entro em contato, seleciono um imóvel, eu entro em contato com a imobiliária ou com o corretor e ele me diz que este imóvel já foi alugado, ou então a outra realidade que é o imóvel já está num processo aí de locação, já recebeu uma proposta, está em análise. Segundo o último levantamento da FIPE-ZAP, o valor médio do aluguel no Brasil aumentou 16% em 2023. São Paulo registrou um crescimento de 13% e o local com maior elevação foi Goiânia. Por lá, a locação residencial ficou 37% mais cara no ano passado. E uma das razões para o aumento é que tem mais gente recorrendo ao aluguel diante da dificuldade de comprar ou financiar um imóvel. Esse período aí de taxas altas de juros para o financiamento imobiliário acaba elevando o valor das parcelas que as famílias precisam pagar para financiar um imóvel. Essas famílias acabam tendo que optar pela locação, o que aumenta a demanda no mercado de locação e, consequentemente, leva a um aumento de preços. Outra razão do aluguel mais caro é porque muitos proprietários congelaram os preços durante a pandemia e agora realizam aumentos mais expressivos. Houve-se na sociedade uma negociação em comum entre trocar o indexador do IGPM pelo IPCA, porque na época o IGPM acumulava uma alta de mais de 30% e o IPCA estava próximo ali a 8%, 7%, 8%. E também, naquele período, você teve muitas negociações particulares. Você começa a ter um movimento contrário de quê? De começar a repor as taxas dos donos de imóveis ou das administradoras de imóveis, referente ao que deixou de ganhar. Segundo este economista, a tendência para os próximos meses é que esses valores fiquem estáveis ou até mesmo possam crescer. A gente vai precisar entender se realmente, nesse decorrer de ano, a taxa de desemprego tende a cair mais. Se ela for com uma tendência ainda mais de queda, ou seja, tem mais pessoas conseguindo empregos, aí pode ser sim que essa elevação do preço do imóvel aumente. E agora um pouco de cultura.
Aqui em São Paulo, uma exposição imersiva reúne reproduções de obras de grandes mestres da arte mundial, a exemplo de Michelangelo e Da Vinci. Vamos ver a reportagem. Da Vinci, Monet, Michelangelo e Van Gogh. Quando se fala em arte, um desses nomes quase sempre é citado. Eles eram à frente do seu tempo, eles revolucionaram muito. E tem muitos outros artistas talentosos como eles, como Caravaggio, Botticelli. Só que, na minha opinião, esses são os 4 insuperáveis, que até hoje não foram superados. Ver os detalhes da Santa Ceia pelo olhar de Leonardo da Vinci, interagir com as obras de Michelangelo, como a Pietà, o quarto de Van Gogh e a ponte de Monet são algumas opções da mostra Pincelando a História, os 4 artistas que mudaram a história da arte, disponível no Shopping Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo. Tem o objetivo de ativar todos os seus sentidos. Você pode encostar nas esculturas, você sente as essências, a trilha sonora característica de cada artista. É realmente uma experiência mágica. Quando a pessoa se desliga e entra nesse mundo, é realmente incrível. Durante quase 1 hora, o visitante é convidado a conhecer 7 salas com experiências multissensoriais. Nesta, é possível contemplar os detalhes de cada pincelada das obras. Achei lindo, maravilhoso. É uma imersão na cultura e, juntamente, a música te envolve para o quadro, né, dos artistas. Eu achei muito interessante. A gente sempre procura alguns passeios culturais para mostrar para nossa filha alguns exemplos desses pintores ou artistas clássicos, como enriquecimento à cultura em geral. A exposição pode ser visitada até março, todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site fiverup.com. Uma recente pesquisa mostra que houve aumento expressivo na abertura de empresas que atuam na área da beleza. No ano passado, foram inaugurados mais de 500 novos negócios, ampliando a oferta de serviços e as oportunidades de emprego. Falar de beleza é se esbarrar em histórias como a da Júlia, que hoje trabalha como esteticista. A profissional é apaixonada pelo ofício e conta como iniciou a carreira. Comecei a trabalhar na área em 2019, na parte de maquiagem, penteados, e também na faculdade eu fiz estágio. E aí na área facial eu gostei bastante. E também nesse ano eu fiz um curso de design de sobrancelha e foi a parte que eu mais gostei. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, mais de 143 mil microempreendedores individuais iniciaram suas atividades de janeiro a dezembro de 2023 em diferentes locais do país. A pesquisa foi baseada com aberturas mesmo de MEI e qual segmento foi aberto dentro de cada CNPJ. E aí percebeu-se que essa área teve um boom o ano passado e, como eu falei, tende a crescer cada vez mais. A pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas também revelou que 524 novos estabelecimentos da área da beleza foram criados por dia no ano passado. O número representa mais de 5% dos quase 3 milhões de microempreendedores individuais. Para a igreja, além das questões estéticas, a beleza está ligada às virtudes da alma. No Eclesiástico 26 vai falar dessa beleza. Quem encontrar uma mulher virtuosa encontrou um tesouro. Então vai falar da beleza da alma da mulher. O sacerdote ainda explica as diferenças entre beleza e vaidade. A beleza da vaidade, ela não tem fim. A beleza para uma operação para corrigir uma estética tem fim. Ela quer fazer só aquilo porque aquilo está desfigurando o seu rosto. E a beleza estética de uma pessoa que age com o coração, com a alma, ela não vai procurar toda esta expressão. Ela quer ter o seu rosto, ela quer ter a sua identidade, ela quer ter o seu sorriso, ela quer ter o seu olhar, ela quer ter as suas palavras. Júlia compreende a importância da atividade que executa e ressalta que o trabalho auxilia as pessoas.
Minha profissão é cuidar da autoestima das pessoas, visando a saúde e bem-estar delas. Deixar de viajar pelos pensamentos e preocupações para ganhar oxigênio emocional. Em Belo Horizonte, quem usou o transporte público teve hoje a oportunidade de se conscientizar para o cuidado com a saúde mental. Uma viagem ao som de flauta. A melodia foi ouvida nos trens da capital mineira nesta quinta-feira. O objetivo é chamar a atenção para o cuidado com a saúde mental. A gente está falando de o mal do século, que é a ansiedade, dos transtornos emocionais que seguem aí depressão, transtornos de ansiedade, as pessoas que têm dificuldades de se relacionar. Então, quando a gente fala da campanha Janeiro Branco, é um incentivo das pessoas quebrarem esse tabu e o medo de falar sobre a mente. Quando as pessoas elas tendem a guardar só para si, um sofrimento é muito maior. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde divulgados no ano passado, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas no mundo viviam com um transtorno mental. Buscar no tempo certo vai ajudar essa pessoa a minimizar o sofrimento. Muitas das vezes a lidar com essa crise de ansiedade, com essa tristeza excessiva, com esse desânimo, que nós temos, relato de pacientes que não conseguem levantar da cama, tomar um banho, cuidar da própria atividade diária. Então a campanha ela vem nesse intuito. Panfletos com a informação de onde procurar ajuda ou a oportunidade de iniciar uma conversa sobre o assunto. Entender que a gente precisa cuidar da nossa mente. Então, fazer esse movimento de doação mesmo para a população é desmistificar essa coisa de que psicólogo é só para rico. Não, psicologia é para todo mundo. As psicologias são para todos. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Assim, que melhorar a nossa mente, a gente vai melhorar a nossa vida, entrando no equilíbrio mesmo. Além de informar sobre os cuidados com a saúde mental, essa ação também mostra que ao se procurar ajuda, é possível dar à vida uma melodia de esperança. A gente levando uma palavra, de carinho, levando uma boa música, tudo isso aí contribui para o bem-estar das pessoas que estão precisando muito. Uma boa música acalma. Muito bom. Amei. Música e também abraços. Esses eram de graça e para quem quisesse. Para a Dona Maria das Dores, o gesto encheu o coração de alegria. Faz bem, né? Eu acho que faz bem, muito bem, né? Pra mente, para tudo. Estou feliz. Alegria e desejo de fazer o mesmo com outras pessoas. Sorte a minha. Olha, a paciência pode mesmo ajudar na saúde mental. É uma virtude que requer exercício e dedicação, principalmente no mundo de hoje tão acelerado. A arte de um croata o provoca todos os dias a ser paciente. Suas esculturas são repletas de palitos de fósforo. Uma arte que impressiona. O croata Tomislav Horvat não é o primeiro artista a criar usando palitos de fósforo, mas seu trabalho é ambicioso, pois o desafia a construir modelos em tamanho real. Completei 3 esculturas e estou trabalhando na 4ª. A primeira foi concluída em 2013, chamada Padrinho. Levei 1 ano e meio para fazer e tem 117 mil fósforos. A segunda é O Pianista, feita com 210 mil fósforos. E a terceira escultura, chamada Homem Desesperado, também trabalhei 1 ano e meio e tem 54 mil fósforos. Para apoiar esculturas dessa escala, ele cria uma estrutura de suporte em papel machê ou madeira e pacientemente cobre o material colando palito a palito. Um verdadeiro exercício de paciência e dedicação. O artista diz que começou criando pequenos modelos usando os fósforos, mas sentia que precisava de algo a mais e se desafiou a fazer esculturas em tamanho real. Tomislav expôs sua arte em galerias de toda a Croácia, mas disse que no momento os itens não estão disponíveis para comercialização. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira no Vaticano os membros da Fundação Arena de Verona. A instituição está completando 100 anos de atividades no 3º maior anfiteatro da Itália.
Aos músicos e instrumentistas, o Santo Padre falou das virtudes de um verdadeiro artista. Lembrou que a humildade e a generosidade andam juntas e incentivou todos os presentes a continuarem o trabalho que realizam com tanto amor, sem se importar com o sucesso pessoal, mas com a alegria de oferecer aos outros algo tão belo. Papa Francisco também elogiou o espaço que, por 100 temporadas, foi palco de eventos artísticos de alto nível e se tornou um legado valioso, transmitido às novas gerações. O pontífice lembrou aos artistas que esta é uma forma inteligente, criativa e concreta de gratidão e caridade. Transmitam felicidade por meio da arte, espalhem serenidade, comuniquem harmonia. Todos nós precisamos muito disso, completou o Santo Padre. Uma exposição sobre a Arca de Noé no Museu Bíblico de História Natural, perto de Beit Shemesh, em diversas representações, explora a arca na arte, cultura e conservação da natureza, além de demonstrar sua ligação com o Natal. Uma exposição sobre a Arca de Noé no Museu Bíblico de História Natural, perto de Beit Shemesh, em diversas representações, que explora a arca na arte, cultura e conservação da natureza. Os primeiros modelos da Arca de Noé foram produzidos há 200 anos como brinquedos infantis na Alemanha, quando os únicos brinquedos infantis permitidos aos domingos eram os temáticos bíblicos. Esta magnífica Arca de Noé vem do México e inclui a árvore da vida, usada há muitos anos na arte latino-americana para decorar as casas. A história de Noé no livro do Gênesis está ligada a duas coisas importantes: a aliança e a salvação. Noé é um símbolo dessa salvação e, assim, se torna um símbolo de Cristo. Cristo veio para trazer a salvação para a humanidade através do Novo Testamento. E o nascimento de Cristo foi o início da salvação. A exposição apresenta uma variedade de formas de arte ilustrando como a Arca de Noé foi difundida em todo o mundo, cada uma refletindo sua própria cultura, incorporando materiais locais e mostrando a fauna local. Essas arcas são da América do Sul e apresentam um tema colorido que inclui lhamas, tucanos e animais típicos da América do Sul. Existem também modelos do continente africano. Esses vêm da África. Aqui vemos um Noé africano. A casa construída como abrigo na arca era feita de palha, típica das cabanas construídas na África. E aqui vemos arcas esculpidas em madeira, feitas de ramos de bananeira. A exposição apresenta o mais diversificado acervo de diversas partes do mundo, inclusive do continente asiático. Essas arcas são únicas e vêm da China, onde há poucos cristãos. Noé e sua esposa parecem chineses e o formato da arca está de acordo com a arquitetura chinesa. Lembra um templo. O rabino Natan Slickfin lançou um apelo à conservação da natureza, construindo um modelo da Arca de Noé, feito com troncos de árvores, representando a natureza. Se o mundo recomeçasse com as pessoas mais providas de valores morais, isso significaria que haveria mais compaixão, preocupação e cuidado com os seres humanos. E Noé e sua família tinham muito. Bonita exposição, né? E agora a gente fala do Santuário do Pai das Misericórdias, que recebe milhares de pessoas toda semana. Lugar de oração, meditação e celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e as demais obras realizadas pela Canção Nova, nós contamos com sócios, amigos, benfeitores que caminham conosco na evangelização. Vejam só, nós estamos com 64% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Junte-se a nós, seja a família Canção Nova, acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Ou opte pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento com esta obra. Olha, às quartas-feiras, os peregrinos que visitam a comunidade Canção Nova têm a oportunidade de experimentar um profundo momento de intimidade com Deus. A missa pelo Clube da Evangelização é o momento dedicado ao sócio evangelizador que mantém a obra Canção Nova.
Tudo com carinho e cuidado. Ação e doação, atitudes de fé, reflexos do carisma Canção Nova. Nós chegamos sempre 1 hora antes do início da Santa Missa. Fazemos a oração em equipe, depois subimos para a sacristia, onde então iniciamos tudo o que precisa ser feito. No ambão, Milena faz o último ensaio antes do início da celebração. Eu sempre procuro rezar antes, colher de Deus as melodias, principalmente para os salmos, e vou colhendo de Deus também quais as músicas que eu devo cantar em cada momento. Então precisa assim ter uma intimidade com Deus. Quando a noite chega, o povo se aproxima, visitam o túmulo do fundador. Padre Jonas presidiu há mais de 40 anos a primeira missa do Clube da Evangelização. Celebração agora conduzida por seus filhos espirituais. Para rezar pelos nossos sócios evangelizadores. E ali exercendo os nossos dons carismáticos, com palavra de ciência, sabedoria, proclamando palavras de profecia para o povo de Deus. Há 1 ano, Viviane recebeu uma graça durante a missa do clube. Aqui você tem mais comunhão com Deus, que os padres começam, clamando, ensinando a gente como orar, como pedir, como rezar. E esse momento aqui é muito bom. Para a igreja, o badalar dos sinos é a voz de Deus. Tem início a Santa Missa. Às quartas-feiras, o livro dos sócios está presente no altar. Nele ficam os nomes de todas as pessoas que contribuem com a manutenção do sistema de comunicação, obras sociais e ações de evangelização da comunidade Canção Nova. E no que você é sócio, você está evangelizando de alguma forma. As intenções entregues a Pietá se multiplicam. São inúmeros testemunhos e súplicas. O clamor em línguas, identidade do carisma fundado por Padre Jonas, é entoado no santuário. A pregação do Padre Bruno, a homilia dele foi muito tocante e foi a primeira vez, mas a primeira de marcar. Quem visita a Casa da Misericórdia ouve a oração. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Gestos e expressões apontam para o céu. A fé motiva a acreditar que tudo pode ser mudado pela força da oração. Bruna mostrava um ultrassom, enquanto Jesus Eucarístico era apresentado. O que você quis mostrar para Jesus? A minha filha, que ela foi descoberta numa formação nas mãozinhas, mas foi descartada uma doença que era fatal. Mas a gente já está esperando uma resposta de um outro exame para saber o que ela tem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A celebração da vitória sobre a morte é esperança para Cecília, avó de Bruna. Hoje ela busca mais um milagre. No passado, outra neta enfrentou uma doença rara no pulmão. Creio muito, meu joelho fica muito no chão. Ficou 7 anos pela outra, que realmente estava quase que impossível ser curada da doença, tirou 2/3 do pulmão, mas está aí hoje bem. Então eu também creio que essa vai alcançar também um milagre para a filhinha dela que está no ventre. Para todo o povo, um passo de fé é confiar. Desde pequenos, acreditar que Deus é o rochedo e força para lutar. Escudo, refúgio, libertação, fortaleza e abrigo. Bendito seja o Senhor. E assim, com essa expressão de fé, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, às 9 horas, ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10 ao Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.